Eu sei o que eu faço. Me ajude nessa oração para que Deus possa me ajudar. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida em Tuas mãos, uma vez mais, eu venho colocar. E eu clamo, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela ajuda do Senhor, no proclamar da Tua palavra, a qual, amado Deus, repousa sobre mim a responsabilidade. Peço a Tua ajuda, Deus, pois de mim mesmo eu nada tenho a oferecer às vidas que aqui se encontram, mas o Senhor tem. Através da Tua palavra, o Senhor tem pão vivo que desceu do céu, tem água viva que flui do Teu trono. A Tua palavra é vida, é alimento, é sustento. Por isso, amado Deus, tenha misericórdia de mim e ajuda-me, ó Deus, no proclamar desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 23. Salmo 23. Deus teve misericórdia da minha vida, meus irmãos, porque essa semana foi muito corrida para mim. Sobrinho enfermo, casamento de Carla e todas as demandas. Ontem, antes do casamento, um pouco tempo assim que eu tive de descanso, eu sentei em um banco, sentei lá no banco de madeira para relaxar um pouquinho a alma, o espírito. E eu não tive tempo de me debruçar na palavra de Deus para elaborar um sermão, uma palavra específica, como eu sempre faço. Mas Deus não desampara os seus. Deus não desampara os seus. E Deus me deu um versículo. Hoje, por volta de 2h30, 3 da tarde, Deus me levou a esse versículo. Já ministrei esse versículo a uma alma cansada e abatida, agora à tarde. E eu vou, uma vez mais, proclamar, cavar um pouco mais em cima desse versículo, porque sempre tem mais água. Sempre tem mais água. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E a palavra se encontra no Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Assim o salmista Davi, sabendo do que estava dizendo. Davi aqui não está jogando conversa fora, Davi não está falando nada por acaso. Quando Davi escreveu o Salmo 23, e especificamente o versículo 4, Davi estava ciente do que estava falando. E assim ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Meus irmãos, grandes revelações têm esse único versículo. Mas eu preciso começar por uma revelação assombrosa. Existe um vale da sombra e da morte. Existe um lugar tenebroso. Existe um tempo tenebroso. Existem momentos da nossa vida que se assemelha a um vale de sombra e de morte. Meus irmãos, falando assim, nós não temos noção do que é um vale de sombra, do que é um vale de morte. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Um vale de sombra e de morte é um lugar onde, em determinado momento do dia, falando da geografia, falando de um local físico, falando especificamente de Israel, Davi era um soldado. Um vale é um lugar onde tem uma rocha de um lado, uma rocha de outro, e o pouco plano que tem ali está entre essas duas rochas, entre esses dois paredões. Tem aquelas depressões de um lado, depressões do outro, mas no meio, aquele vale. De modo que em determinado momento do dia, antes do sol se pôr, já começa a bater sombras naquele lugar. E era muito comum, na verdade, uma estratégia militar, soldados inimigos ficarem escondidos ali, na parte de cima do vale. Na parte de cima, a margem esquerda e a margem direita, era uma estratégia militar, soldados inimigos ficarem ali às espreitas, de modo que quem passasse por aquele vale, em determinado momento do dia, ou já tarde da noite, passava com o coração apertado, pois a qualquer momento uma flecha poderia ser atirada, uma lança poderia ser disparada, ou soldados de repente poderiam descer morro abaixo para tirar a vida daquela pessoa.
Por isso eu disse que Davi sabia do que estava falando. Davi enfrentou tudo isso. Davi passou por esses vales, não somente no sentido militar, como também dentro da sua casa, no convívio da sua família. Davi foi um homem que teve conhecimento do que é o vale da sombra da morte. E meus irmãos, acredite, nós iremos passar pelo vale da sombra da morte. Você irá passar. Em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada e da caminhada cristã. É muito importante esclarecer isso. Em algum momento da nossa caminhada cristã, você está sendo sincero, você está sendo verdadeiro, você está buscando a presença de Deus, você está orando, você está clamando, você está se preparando para ir para o céu, mas no meio desse processo, no meio dessa sua dedicação ao Senhor, vale de sombra e de morte vai surgir a qualquer momento. E sim, vai surgir, e não somente uma vez, muitas vezes, até porque, convenhamos, o mundo em si já é um vale de sombra e da morte. O mundo em si já é um lugar que jaz no maligno. A palavra jaz significa apodrecer. Então, quando a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, a revelação é: este mundo está apodrecendo no diabo. Então nós, meus irmãos, nós já estamos no vale da sombra e da morte. A igreja já está no vale da sombra e da morte. Nós, cristãos, servos de Deus, nós já estamos no vale da sombra e da morte. Pelo mundo ser o que ele já é, pelo fato do mundo ser o que o mundo já é. Mas existem situações, meus irmãos, em que esse vale se torna mais evidente. Existem situações em que, de fato, esse vale da sombra e da morte é entronizado dentro da nossa casa, é entronizado ali dentro do nosso lar. Não é mais um problema externo, não é mais um conflito externo, não é mais o mundo, não é mais a cidade, não é mais um bairro violento. É dentro da sua casa que se estabelece um vale da sombra e da morte, com a permissão de Deus. Muito importante dizer isso. E nesses lugares, nesses ambientes de vale de sombra da morte, se você não tiver algo no teu coração, você está mais ou menos enrolado. Davi teve, meus irmãos. Davi teve algo no coração. E o que Davi teve foi o que ele declarou: não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Meus irmãos, no vale da sombra e da morte, se você olhar para a sua vida e você não enxergar a presença de Deus, você já está morto há muito tempo. Se no vale da sombra e da morte você não enxergar a presença de Deus na sua vida, há muito tempo a sua alma e o seu espírito já estão nas sombras. Se no vale da sombra e da morte você olhar para o seu ser e não encontrar, meus irmãos, a presença de Deus ali estabelecida no seu viver, acredite, você já está com o pé pronto para tropeçar. E triste, meus irmãos, é nesse momento, triste em um momento de luta, triste em um momento de tribulação, você não poder abrir a boca para dizer: Deus está comigo. Porque, meus irmãos, se nós abrirmos a boca para dizer que Deus está conosco, é melhor ter certeza disso. Nunca abra sua boca para em vão dizer: Deus está comigo, o Senhor está comigo. Quer ver uma frase perigosa? Deus conhece o meu coração. Sabe por que é perigosa? Porque muitas vezes as pessoas falam isso para justificar um erro. A pessoa está no erro, a pessoa está no pecado, mas Deus conhece o meu coração. Temos que ter medo disso. Deus de fato conhece o nosso coração, e isso deveria ser para nos assombrar. O nosso coração está escancarado diante dos olhos de Deus. Deus conhece o nosso coração, não é justificativa para o nosso erro, mas tem que ser uma motivação para nos arrependermos. Mas muitas vezes em vão: Deus está comigo, o Senhor está comigo. Em nome de Jesus vai dar certo. Vai dar certo o quê? Se você não tiver com sua vida entronizada em Deus, se a sua vida não estiver alinhada ao coração do Pai, se você não estiver vivendo uma vida sincera na presença do Senhor, de nada vai adiantar você abrir a sua boca e dizer: o Senhor está comigo nessa luta, em nome de Jesus eu vou vencer. Se o seu coração, se a sua alma, se o seu espírito não estiver entronizado na presença do Senhor, meus irmãos, de nada adiantará. Será apenas vento saindo da sua boca e Satanás rindo da sua cara, porque você está proclamando o nome do Senhor em vão, sem nenhuma verdade. E no vale da sombra e da morte você entra para morrer.
para ser esmiuçado, para ser totalmente destruído. Mas não é esse, meus irmãos, o desejo do coração do Senhor. E é muito importante, meus irmãos, irmos para o versículo 1 do Salmo 23. Sabe quem pode dizer que no vale da sombra e da morte o Senhor está comigo? É essa pessoa aqui que o Salmo 23, versículo 1 nos apresenta. É aquela pessoa que diz: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor, meus irmãos, for o nosso pastor, sim, no vale e da sombra e da morte, Ele estará conosco. Se o Senhor for o nosso pastor nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades, Ele estará conosco. Se o Senhor for o nosso pastor no dia mau, Ele estará conosco. Se o Senhor for o nosso pastor, Ele não nos abandonará, Ele não nos deixará, mas a mão dele estará sempre estendida para nos socorrer, se o Senhor for o nosso pastor. Mas aqui que está a grande dificuldade. O ser humano miserável que muitas vezes nós somos, que não permitimos com que Deus seja o nosso pastor. Queremos que Deus seja o nosso abençoador. Queremos que Deus seja o abridor de porta. Tem gente que pensa que Deus é só porteiro. Deus vai me abrir uma porta. Deus vai me abrir uma porta disso, uma porta daquilo, como se Deus fosse porteiro. Tem gente que quer um Deus porteiro. Tem gente que quer um Deus abençoador. Muitas vezes nós queremos um Deus que vai só nos fazer carinho, que vai só nos dar afeto. Mas, meus irmãos, nós só precisamos de uma coisa: Deus tem que ser o nosso pastor. Deus tem que ser, meus irmãos, o nosso pastor. E quando Davi diz isso, é fazendo uma simbologia com um pastor de fato de ovelhas. Um pastor carrega um cajado. O pastor está ali pronto para disciplinar as ovelhas. O pastor está ali pronto para puxar a ovelha pelo pescoço. Aquela curvatura que tem um cajado de pastor, como se fosse um cabo de guarda-chuva, era justamente para puxar as ovelhas pelo pescoço, dona Elvira. A ovelha está caminhando pelo caminho de desobediência, a ovelha está caminhando para se alimentar de pastos que são sujos, imundos. A ovelha está se desviando para beber águas apodrecidas. O pastor vai lá e puxa pelo pescoço e traz para perto de si. Dói, é claro que dói, mas é melhor doer do que morrer. É melhor sentir dor diante da disciplina do Senhor do que morrer no pecado, consequência da desobediência. Se o Senhor for o nosso pastor, se nós permitirmos com que Deus seja o nosso pastor, aí sim, no vale da sombra e da morte, Ele estará conosco. Mas como eu disse, nós não permitimos que Deus seja o nosso pastor. O nosso coração se endurece. Me explique, pastor. Eu te explico. Falta de perdão no teu coração, falta de misericórdia no teu coração, a dureza no teu coração, a ira, a rebeldia, o mau testemunho. Do que adianta você dizer de boca para fora, para toda a igreja ouvir, quem passa lá fora escutar: Deus está comigo, sendo que os olhos do diabo, quando olha para você, não enxerga isso. Sendo que os olhos dos demônios, ao olharem para você, não enxergam a presença de Deus na tua vida. Eu sempre digo isso aqui porque é necessário dizer isso. Roupa de crente não é sinônimo de presença de Deus. Quem me olhar andando pelas ruas de Guaratinga, do jeito que eu estou aqui agora, sapato, calça social, camisa social, mesmo sem a Bíblia na mão, mesmo que ninguém me conhecesse, vai dizer: é crente, com certeza é crente. Mas será que os demônios, ao olharem para mim, enxergam de fato que eu sou um crente? Será que os demônios, ao olharem para mim, enxergam de fato a presença de Deus? Se Deus não estiver sendo meu pastor, vai ser só roupa de crente. Se Deus não estiver sendo meu pastor, serão somente as pessoas que irão dizer isso. Mas no mundo espiritual, eu estarei totalmente nu, totalmente despido, ao alcance dos demônios. Meus irmãos, Deus sendo o nosso pastor, acima de tudo, não é somente para nos proteger do mal. Deus ser o nosso pastor, acima de tudo, não é somente para nos livrar dos ataques de Satanás. Deus ser o nosso pastor é para nos corrigir, é para nos exortar, é para mudar a nossa vida, é para converter a nossa vida, é para mudar o homem que nós somos, as mulheres que nós somos, o ser humano que nós somos precisa ser mudado.
Caso contrário, meus irmãos, igreja vai ser um lugar só para vir bater papo, como no início do culto que eu chamei a atenção das irmãs. Não pode ser assim. Igreja tem que ser um lugar onde você vai desfilar, não as suas roupas bonitas, mas desfilar a transformação que Deus está fazendo na tua vida. Para que dessa forma, quando o vale da sombra da morte surgir, você tenha respaldo para dizer: Deus está comigo. Meus irmãos, não faz muito tempo, eu fui chamado em uma casa para orar por uma pessoa endemoniada. Essa pessoa que me convidou, crente, aparentemente crente, estou orando pela mulher endemoniada, e quem passa mal foi a crente que me convidou. Começou a sentir ânsia de vômito, começou a ficar... Alguma coisa está acontecendo com essa irmãzinha. Tem boa vontade no coração, pediu ajuda: pastor, vamos lá, meu irmão precisando. Eu falei com ela: minha irmã, se fortaleça. Se fortaleça, porque se a senhora teve esse mal-estar, se a senhora teve essa vestígio, se a senhora teve ânsia de vômito, não é normal. Cuidado, minha irmã. Ore, se consagre, se dedique, busque a presença do Senhor. Só faltou falar: deixa Deus pastorear a senhora. Porque muitas vezes, meus irmãos, somos ovelhas rebeldes. Somos ovelhas rebeldes. E precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, eu sou um pastor que sou pastoreado. Abaixo de Jesus Cristo, que é o meu pastor, eu tenho o pastor Rafael. Temos que ser pastoreados. Temos que ser pastoreados. Agora tem um detalhe: se Deus não for o pastor de vocês que congregam nessa igreja, eu nunca poderei ser o pastor de vocês. E às vezes acontece esse erro, sabia? Às vezes acontece o erro de ser mais fácil a pessoa ser pastoreada por um pastor de carne e osso do que por Deus. Porque geralmente o pastor de carne e osso é mais maleável, é mais sensível, é mais tranquilo. Às vezes o pastor de carne e osso é semelhante a mim. Eu acho que eu nunca fui duro, nunca fui grosso em aconselhar e em exortar nenhum irmão aqui. Mas tem pastor, meus irmãos, que é na base da porrada. Tem pastor que é na base, vem aqui à frente e expõe um pecado para todo mundo ver. Graças a Deus eu não sou esse pastor, porque eu entendo que acima de tudo quem corrige, quem exorta é a palavra de Deus, e cabe à pessoa se render à palavra de Deus, ao Espírito Santo, para ser transformado. Mas o meu proceder aqui é no particular, é indo, conversando com cada um sempre que for necessário. Mas, meus irmãos, às vezes é mais fácil ser pastoreado, ou por um pastor durão, ou por um pastor assim como eu sou, mas se esquivam. Nós nos esquivamos de sermos pastoreados pelo Senhor. Porque o nosso pastor, ele diz: ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, e é nessa hora que nós não queremos ser pastoreados por Jesus. O nosso pastor diz: alguém está te devendo, você emprestou dinheiro, essa pessoa não te pagou, perdoe essa pessoa. É nessa hora que a gente não quer que Jesus seja o nosso pastor. É nessa hora. Os nossos olhos estão se voltando para algo imoral, para algo promíscuo, seja no celular ou na televisão. Você recebe do Espírito Santo a exaltação, o seu coração se constrange, o Espírito Santo ali te alertando: não assista isso, não repouse a tua alma isso, e você tema. É nessa hora que você não quer que Deus seja o seu pastor. Aí o vale da sombra da morte surge, você começa a perecer, você começa a padecer, e ainda se queixa: mas Deus, cadê o Senhor? E Deus responde: eu sempre estive aqui querendo ser o seu pastor, mas você não me obedecia. Você não se rendeu a mim, você não abriu o seu coração totalmente a mim para que eu transformasse a tua vida. E o vale da sombra da morte surge, e a bagaceira, meus irmãos, acontece. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre não somente no que diz respeito às bênçãos, mas no que diz respeito também aos alertas de Deus a respeito do que é certo e do que é errado. De nada adianta você decorar o Salmo 23. De nada adianta você abrir a sua boca para ficar repetindo versículos bíblicos. De nada adianta você confiar na sua presença, na sua frequência aqui no culto. Se Deus não for o seu pastor, no sentido de você obedecer a Ele de forma irrestrita,
Satanás está a 1 centímetro de ceifar a sua vida e só você não percebeu ainda. A desobediência, meus irmãos, o coração duro a respeito do que Deus nos ordena, nos coloca ao alcance de Satanás para a destruição total, para a devastação total. Vamos viver uma vida de obediência. Vamos viver uma vida na presença de Deus. Vamos viver uma vida sendo pastoreados por Jesus, pastoreados por Deus. Quando Davi fala aqui no versículo 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam, Davi está falando do objeto de madeira, do cajado que o pastor ali usava. Meus irmãos, o cajado de Deus é o Espírito Santo de Deus. O cajado de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus, para nos dar direção, para nos dar condução, para nos levar ao arrependimento. O Espírito Santo de Deus é esse cajado de misericórdia, de compaixão, para nos conduzir de volta à obediência. E esse cajado tem a forma da palavra de Deus. O cajado de Deus para nos consolar, para nos corrigir, para nos exortar, é o Espírito Santo de Deus e é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo nos alcança como um cajado celestial para nos disciplinar. Mas, se não dermos ouvidos, se não darmos atenção, se não obedecermos, meus irmãos, o pior desviado é aquele que continua dentro da igreja desobedecendo a Deus. Existe mais sinceridade em uma pessoa que se desvia, vai lá para o mundo, cai na gandaia e está sendo sincero a toda aquela porcaria que ele está vivendo, do que aquele desviado que continua dentro da igreja. O pior desviado é o que está dentro da igreja, Léo. Esse é o pior desviado. Aqueles que estão lá fora, como o filho pródigo, pode se arrepender e voltar. Mas o que está desviado dentro da igreja? Achando que ninguém está vendo. Posso viver de qualquer maneira. Posso viver desobedecendo a Deus. É triste, meus irmãos. É triste. Então, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, vamos permitir com que a nossa alma seja pastoreada por Jesus Cristo. Vamos permitir com que o nosso coração seja pastoreado por Jesus Cristo. Vamos permitir com que o nosso espírito seja pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo. Para que dessa maneira, quando as tribulações se levantarem, a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito revestido vai estar da armadura de Deus, do poder de Deus, do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, existem situações na vida do crente que é permissão de Deus. Sim, é verdade. Existe doença que é permissão de Deus. Existe tribulação familiar que é permissão de Deus. Existem coisas ruins que acontecem na vida do cristão que é permissão de Deus, sim. Mas muitas coisas, meus irmãos, não é permissão de Deus, é consequência de pecado, é consequência de desobediência, é consequência de uma vida em desagrado à palavra de Deus, é consequência de uma vida cujo coração está duro ao Espírito Santo, e não tem para onde correr, não tem como fugir da palavra de Deus. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Eu passei toda a minha adolescência, até os meus 27 anos, plantando coisa ruim, semeando coisas ruins. Recebi Jesus como Salvador, me converti, abandonei os maus caminhos. Mas eu tive que colher, meus irmãos. Eu tive que colher tudo que eu plantei. Tudo que eu plantei de ruim. Depois que eu me converti, Deus não teve misericórdia de mim nesse sentido, não. Tudo que eu plantei de ruim, eu tive que colher. Toda a desobediência, toda a rebeldia, tudo aquilo de ruim que eu pratiquei contra todos, contra a minha própria vida e contra a minha família, eu tive que colher. E ainda hoje, meus irmãos, eu colho. Porque de vez em quando vem uma tristeza no meu coração, por uma atitude, por um comportamento, por uma decisão errada que eu tomei. E fica ali aquela tristeza, se eu pudesse voltar no tempo. Eu não sei se somente eu de vez em quando faço essa reflexão, mas de vez em quando, meus irmãos, eu coloco a cabeça no travesseiro, geralmente eu pulso para dormir, e eu fico pensando, sabe, nas coisas erradas que eu fiz, nas atitudes erradas que eu tomei, nas decisões erradas que eu tomei, em tudo de ruim que eu pratiquei.
E eu fico naquela reflexão: Deus, se eu pudesse voltar no tempo para fazer diferente. Ou seja, eu estou colhendo, é um remorso que é aqui no meu coração, é uma tristeza que é aqui no meu coração. E não pode voltar no tempo, meus irmãos. Nós não podemos voltar no tempo. Mas nós podemos, a partir de hoje, nós podemos, a partir de agora, nós podemos, a partir desse exato momento, em especial, ao ouvir essa palavra, vamos permitir com que o Senhor seja o nosso pastor. Vamos permitir com que Deus tome o controle da nossa vida. Meus irmãos, pense algo que muitas pessoas pecam e às vezes nem percebem. Todo aquele que é cristão, todo aquele que foi batizado nas águas, fez a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Ou seja, a pessoa está fazendo uma aliança com Jesus, a pessoa está entregando a vida a Jesus. Mas que entrega é essa? Que entrega é essa que o tempo passa e você passa a viver de qualquer maneira? Que vida entrega ao Senhor Jesus é essa? Que o tempo passa e você é apenas uma pessoa dentro da igreja, você é apenas uma pessoa conhecido como crente ou como uma crente. Mas cadê o testemunho? Cadê a transformação? Cadê a obediência? Dias atrás eu disse isso aqui e volto a dizer: triste é o crente que os vizinhos escutam barbaridades. Triste é o homem ou a mulher de Deus cuja vida não está transformada, rendida ao Espírito Santo totalmente, que de repente, de dentro da sua casa, o vizinho escuta aquele crente ou aquela crente falar um palavrão. Misericórdia! É terrível, meus irmãos. Pode não matar, pode não roubar, mas se ali ao seu redor, se ali no ambiente da sua vizinhança, se a começar de dentro da tua casa, se nós não darmos testemunhos, meus irmãos, que miseráveis nós somos. E a cada dia que passa, a igreja está pouco se lixando para testemunho. A cada dia que passa, os crentes não estão nem aí. O que importa é cantar bem, o que importa é pregar bem, o que importa é vir bem vestido para a igreja, o que importa é ter um status ali de quem é cristão, de quem é evangélico. O que importa é ser conhecido como isso, como aquilo dentro da igreja. Eu quero ser pastor, eu quero ser diácono, mas santo ninguém quer ser. Obediente ninguém quer ser, ovelha ninguém quer ser. É triste. É terrível, meus irmãos. Porque o inferno está com os portões abertos. O fogo que nunca se apaga já está queimando. E é lamentável termos que constatar isso. É necessário dizer isso, meus irmãos. Se não perseverarmos em fé, e se não vivermos uma vida em obediência à palavra de Deus, o nosso destino não será o céu. O nosso destino não será a morada celestial. A nossa esperança será totalmente destruída se nós não andarmos em obediência ao nosso pastor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia não brinca. Na verdade, Jesus não brinca, foi o próprio Jesus que disse isso. Imagine a cena, meus irmãos. Imagine a cena. Nesse exato momento o céu se abrir, Jesus assentado no trono branco surgir e ele começar a julgar. Imagine toda essa multidão que está aqui agora, nesse exato momento, se colocar diante do Senhor. E ele começar a chamar um por um, a começar do pastor Nido. E ele me chama, me coloco diante dele, e ele abre a boca para dizer, ele vai me chamar pelo nome, Sivanildo Vieira Ramos, esse é meu nome. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. O quê? Mas Jesus ainda agora estava pregando lá na igreja. Jesus não faz nem 5 minutos que eu estava com a Bíblia aberta pregando a tua palavra. O Senhor está falando que é para eu me afastar do Senhor, porque o Senhor não me conhece. Vai acontecer, meus irmãos. Talvez os irmãos e as irmãs que vierem aqui à frente, mas Jesus, eu acabei de receber a oportunidade, é isso mesmo, eu não vou entrar na morada celestial. Sim, você não vai entrar, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci, ou seja, eu nunca fui o teu pastor. Certa vez Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz.
ouvem a minha voz, me conhecem e me obedecem. É nesse sentido. Passamos a vida inteira, meus irmãos, na igreja. E muitas vezes não temos comunhão com Cristo, não temos intimidade com Cristo, não temos uma vida na presença de Deus. E muitas vezes nos contentamos com uma alegria repentina. Tivemos aqui um momento de louvor com um hino que eleva de fato o nosso coração à presença de Deus, e muitas vezes nós nos contentamos somente com isso. Ah, que culto abençoado! Quando tocou aquele hino, eu senti uma alegria, eu levantei as minhas mãos. Não é só isso, meus irmãos. Isso é apenas uma gotinha, isso é apenas um fragmento de tudo aquilo que nós devemos ser e fazer na presença de Deus. Houve uma época na minha vida, meus irmãos, que eu era carrapato de monte. Não tinha uma semana que eu não ia para o monte. Todo sábado à noite eu estava no monte. E pense um homem que já viu coisas maravilhosas no monte. Quantas e quantas noites, meus irmãos, alta madrugada, lá no meio dos eucaliptos, enquanto a oração estava ali efervescente, do nada, de repente, as folhas no chão ficavam florescentes, os galhos de árvore ficavam florescentes, galhos de eucalipto, folhas de eucalipto ficavam florescentes. Quantas e quantas vezes eu voltava para a minha barraca de acampar, levando galhos de árvore florescentes, parecendo uma lâmpada dessa. Quantas e quantas vezes eu tive experiências com Deus no monte, eu era carrapato de monte. Mas chegou um tempo que eu percebi que eu estava viciado em monte. Eu queria ver fogo, eu queria ver a glória.